Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre os três poderes e a política brasileira. Vamos nessa? Ouvimos muito no jornal falar de judiciário, legislativo e executivo. Mas você entende o que são esses poderes que regem a política brasileira? Não? Bem, o objetivo dessa série, que a gente vai começar aqui no Simples, é justamente abordar isso de forma ampla e completa, para que vocês consigam entender toda a complexidade e todo o jogo de poderes que existem e que rege nosso Estado e nossa política. E por isso a gente decidiu fazer uma série, porque quando a gente estava planejando um vídeo, a gente achou que ia ser muito curto o espaço de tempo, ia ser difícil de explicar tudo e suas nuances. E, portanto, essa série vão se estender por 5 ou 6 vídeos, que vocês vão ver aí nas próximas semanas. Antes de começar de fato a explicar um pouco mais sobre os três poderes, eu queria parabenizar um novo membro da nossa equipe, o Gabriel Máximo, que é amigo meu e da Maíra, que foi fundamental para a gente pensar e construir essa série sobre os três poderes. Vamos nessa então. Bem, quando a gente vê o Brasil e como isso está articulado aqui, a gente pode pensar e imaginar como que isso foi feito, né? Os três poderes, eles são construídos para que não haja um excesso e uma concentração de poder na mão de uma pessoa só, para que dessa forma seja mais justo e haja menos chances de tirania por parte dos governantes. Mas isso não começou agora aqui no Brasil, isso vem de muito tempo, muitos anos atrás, e é por isso que esse vídeo vai focar numa contextualização histórica para a gente entender como que isso começou e como que isso está posto hoje em dia. Como eu disse, essa ideia não é inédita, ela tem uma progressão histórica, uma sucessão de fatos que fez a gente chegar até hoje, certo? E por isso que a gente vai voltar lá atrás, na época da Grécia Antiga, que foi onde houve um maior debate sobre isso, né, de acordo com os historiadores. E, portanto, a gente vai pegar, antes mesmo que houvesse essa ideia de dividir em três poderes e de ser necessariamente o judiciário, o executivo e o legislativo, que é o que a gente tem hoje em atividade no Brasil, a gente já tinha uma preocupação sobre essa concentração do poder e essa possível injustiça que ocorresse, certo? E a gente pode marcar como um dos pioneiros nesse debate político seja Platão, né? Um famoso filósofo que viveu na Grécia Antiga e que na sua obra A República ele já se preocupava essa ideia, essa necessidade de não se concentrar os poderes e sobre como a concentração ou não de poderes poderia afetar uma sociedade, certo? Inclusive, quem foi um dos primeiros a reimaginar como os poderes eram distribuídos e como eles poderiam ser, foi justamente Sócrates, né? Que ele começou a investigar e pensar sobre essa distribuição de poderes. Mas quem foram os primeiros? E foi justamente ele que começou a elaborar e reimaginar, né, como poderia ser a distribuição de poder, né, dentro de um Estado. E com o tempo houve uma maior elaboração e um refinamento dessa ideia que culminou nessa tripartição entre os poderes políticos, né? Que a gente vai listar aqui como peças fundamentais para o que a gente vive hoje, são Aristóteles, John Locke e Montesquieu. Vamos nessa? Inclusive, gente, Montesquieu é um nome muito difícil de falar, então não sei se falei certo, espero que sim, né? Graças a Deus. Vamos começar então por Aristóteles, que tem uma clara ideia de tripartição, né? Onde foi o pioneiro realmente em pensar numa divisão de três poderes, de fato. Aristóteles foi quem cunhou a primeira ideia dessa tripartição. Na sua obra A Política, ele já apontava que o poder realmente, se concentrado, seria injusto e ele dava o horizonte da divisão dos poderes. Para ele, era importante que houvesse um poder deliberativo, um poder federativo e o executivo. Vamos explicar melhor o que são esses três eixos na visão de Aristóteles. Primeiro tem o deliberativo, que é o
soberano, que ficava acima dos outros dois. E ele era o responsável por tomar decisões e fazer apontamentos sobre o Estado, né? Eles também faziam leis, o que a gente pode ver que é parecido com o legislativo hoje em dia, e o executivo, que é responsável por fazer acontecer tudo que foi deliberado pelo poder deliberativo. Ele via tudo que foi decidido e apontado e aplicava ali na prática, no Estado, na sociedade. E por fim, tem o judiciário, que tem a habilidade e tinha a responsabilidade de julgar se as leis e as normas decididas pelo deliberativo estavam realmente acontecendo. Agora nós vamos avançar um pouquinho no tempo para falar sobre John Locke, um renomado pensador inglês que já apareceu aqui nos vídeos do Simples quando a Maíra falou sobre democracia e liberalismo, que eu acho que é uma discussão super pertinente e necessária para entender melhor essa série que vai vir aí, né? Então, se você não viu, ou se você quer ver de novo, vou botar o cardzinho aqui em cima, e se você tiver no Instagram, é só ir lá no nosso perfil, que tá facinho de achar lá no nosso IGTV. Nessa obra de John Locke, o segundo tratado do governo civil, é onde ele dividiu e expôs a ideia de 3 poderes que ele tinha, além de declarar que todo ser humano, perante ao Estado, deveria ser livre para pensar, agir conforme seus atos, e que isso deveria ser um direito mantido pelo governo, pelo Estado. É importante falar que Estado, que eu estou dizendo aqui, que eu estou explicando durante esse vídeo, ele não é sobre Estado que a gente tem aqui no Brasil, sobre Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e tudo mais. Mas é uma ideia de Estado como nação, como um governo de um país, né? Sobre esse conjunto. O que John Locke indicava em sua obra eram o legislativo, o executivo e o federativo. Bem, para o John Locke, o legislativo era o mais importante. Era ele que deveria ditar e acompanhar a forma que a sociedade deveriam agir e pensar por meio de suas leis e suas normas. E os outros poderes seriam meio que subordinados a eles. E os outros 2 poderes, o executivo e o federativo, andavam juntos. E o executivo era o responsável por aplicar as leis e demandas que o legislativo pensavam e deferiam. E o federativo era o responsável por fazer alianças externas, reger a comunidade de forma mais direta, entre outras coisas. Então, assim, a gente pode ver que o federativo tem mais um papel de administrar o Estado, né? E mesmo que John Locke não expresse a existência de um judiciário, dá para se entender que essa seria uma tarefa que aconteceria dentro da esfera do legislativo. Bom, agora a gente vai falar sobre Montesquieu, que é um importante filósofo da nossa história, e ele é o que mais se aproxima do modelo de 3 poderes que a gente tem hoje, né? Ele dá toda a base para os 3 poderes serem aplicados aqui no Brasil, principalmente porque ele já divide esses poderes entre legislativo, executivo e judiciário, que são os poderes em atividade aqui. O legislativo era responsável por criar leis e ver se elas estavam sendo bem aplicadas, se elas faziam sentido ali para a sociedade naquela época, ou também leis permanentes. O judiciário que iria julgar pessoas que desviassem das leis expostas e iriam ver se elas estavam sendo cumpridas à risca ali pelos indivíduos. E o executivo tem a figura de um monarca, né, uma pessoa central que iria falar sobre paz, guerra e também um pouco sobre a administração ali do Estado. É importante a gente ver e frisar que esse modelo apontado por ele na época se tratava de um modelo onde ainda haveria uma monarquia, né? O que aí a gente já vê uma principal diferença da forma como a gente aplica aqui hoje, uma vez que a gente vive numa república. Bem, e aqui a gente vê a aplicação já dos freios e contrapesos, né? Que seriam essas indicações do que cada poder poderia fazer ou não, e como cada um dos outros poderes iriam observar o outro poder, né? Vamos supor, aqui para dar um exemplo, ficar mais simples, né? O legislativo e o judiciário, eles teriam, né, tipo assim, a função, além das funções deles normais,
vigiar e ver se o executivo estava cumprindo as leis de forma certa, se ele não estava infringindo nenhum direito e se ele não estava cometendo nenhum excesso. E agora a gente vai chegar nos poderes aqui no Brasil e eu vou tentar explicar de forma sucinta e rápida, porque como os poderes são aplicados aqui e essas especificidades vão ser apontadas depois no próximo vídeo, que o Máximo vai fazer sobre a chegada dos poderes aqui, a evolução até agora, e os demais vídeos que todos nós iremos fazer, cada um sobre um poder e um resumindo tudo, para falar das especificidades realmente e discussões e o que funciona e o que não funciona em cada uma dessas esferas. Bem, então vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem o modelo do executivo, judiciário e legislativo, onde o executivo ele é o responsável por administrar toda a máquina estatal, né? Tipo, ele que rege tudo e ele é mais ou menos o que a gente pode falar de um poder central, mesmo que não tenha muito isso por aqui. Então o executivo ele tem que administrar e vigiar o Estado e também aplicar as leis, além de propor planos de ações e administrar o interesse público. E a gente tem esse poder em diferentes esferas. Na esfera federal, a gente tem como representante o nosso presidente e os seus ministros, né? Que no caso seriam o Jair Bolsonaro e qualquer um dos ministros, que eu não sei qual que pode ser o ministro que vai sair nessa época do vídeo, né? Porque tá um entre e sai toda hora, inclusive temos pastas vazias. E no estado seriam governadores, né? E os seus secretários de estados, que a gente pode dar exemplo que aqui no Rio de Janeiro, que é da onde eu tô falando, temos o Witzel. E nas prefeituras a gente, né, tem os prefeitos, que falam sobre esse âmbito municipal, né, que seriam os prefeitos e os seus secretários. E aí agora nós temos o poder legislativo, que além de criar e regular as leis, também tem a função de fiscalizar o executivo, né? E a gente tem como peça principal do Poder Legislativo o Congresso Nacional, que é formado tanto pela Câmara dos Deputados como dos senadores. Bem, o Senado ele representa as unidades federativas, ou seja, os estados e o Distrito Federal. Cada um desses elege 3 senadores, o que dá um total de 81. E eles têm como função propor e debater leis que são de interesse nacional do país inteiro. Já a Câmara dos Deputados é responsável por propor e debater leis de diversos temas, além de fiscalizar a arrecadação que é feita pela instituição. E diferente do Senado, que cada um tem 3 representantes apenas, aqui a gente vê que o número de deputados vai variar do número de habitantes que há em cada localidade. Esse poder acontece nas esferas estaduais e municipais, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores. E por fim nós temos o Judiciário, que tem o papel de interpretar leis e julgar tanto cidadãos quanto instituições. E para isso eles têm uma autonomia, tanto na parte financeira quanto na parte administrativa, que é resguardada pela nossa própria Constituição. São integrantes do Poder Judiciário o STF, que é o Sistema Tribunal Federal, o STJ, que é o Sistema Tribunal da Justiça, além, é claro, dos Tribunais Federais Regionais, o TRF. Bom, e agora que a gente viu tudo isso e a gente entende um pouco melhor essa divisão dos 3 poderes, é importante a gente frisar que é por isso que há certos desentendimentos entre essas esferas públicas, uma vez que cada um está ali para fiscalizar e auxiliar o outro. Então, por isso, quando o Poder Judiciário barra alguma coisa que o presidente fez, não é um ato anticonstitucional ou antidemocrático, é exatamente o oposto, uma vez que essas formas de freios e contrapesos estão ali justamente para impedir que certos excessos e até coisas que vão contra a nossa Constituição aconteçam de fato. Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se restou qualquer dúvida, falem aí nos comentários. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante para o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui. Que vocês curtam o vídeo e, se possível, compartilhem para aquela pessoa que você sabe que tem um pouco de dúvida. E a gente se vê na próxima semana, entendeu? Com essa série aí sobre os 3 poderes. Até a próxima!